Inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. E duloxetina. Vai ficar calmo, sossegado. Vamos aí. Você é louco, Ludmilla? Você toma isso aí, você fica tranquilo. Eu sei. Você Netflix. Arábia Saudita. Arábia Saudita. Então, o cara ficou puto aí quando ele fala. Você é louco, Arábia Saudita? Você é louco? Aí ilustrou a você tá vai potencializar uma rede. Vamos lá, gente. Então eu coloquei no quadro fluxo, que eu acho interessante, é só uma forma de enxergar que facilita vocês estudarem. Não quer dizer que você tem que estudar assim, acho que cada um tem uma forma de estudar. Acho que cada um guarda de eu tô tentando todas as formas de enxergar, de anotar. Mas é uma forma que eu acho que gera uma lógica, porque fica muito mais claro que você ligando. Isso, faz isso no seu livro, faz de antidepressivo, faz de hipnótico, faz de todo, você tem um quadro bem legal para você poder recapitular e estar estudando. Então vamos lá, anotei alguns nomes do quadro, está aqui no slide, né, os antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, normalmente são os mais utilizados. Como o próprio nome já diz, né, eles atuam na recaptação de serotonina. Você tem lá, é como se estivesse na fenda sináptica, a gente libera o neurotransmissor na fenda e a partir dali eles atuam, né, inibindo a recaptação. Então tem lá uma fenda, neurônio pré, neurônio pós-sináptico. À medida que eu tenho neurotransmissor, esse neurotransmissor vai para a fenda, ele vai buscar os seus receptores para se ligar. À medida que ele vai promover recaptação, imagina que aqui a gente tem uma proteína de recaptação. Então, esse neurotransmissor ele vai retornar, exemplo aqui a SERT, que é a proteína de recaptação de serotonina. À medida que o neurotransmissor ele vai ser recaptado, o que o medicamento faz? O inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Ele bloqueia essa proteína, certo? Ele vai gerar o que aqui agora? Um aumento de serotonina na fenda. Acho que os 3 alunos eles fizeram a mesma pergunta para mim: professor, eu não posso usar mais de um desses medicamentos? Você vai amplificar a ação serotoninérgica, você vai ter uma crise serotoninérgica. Então, toda vez que eu uso 1, 2, 3, 4 fármacos que agem dentro da mesma lista, está potencializando. Então você vai causar umas crises serotoninérgicas. O que o excesso de serotonina causa no meu organismo? O que o excesso de noradrenalina causa? O que o excesso de acetilcolina que eu tenho pensado? Né? Então, o excesso sempre é um prejuízo, então não é legal. Lembra lá dos IECAs e os BRAS, que eu falei, não usa losartana e não usa captopril, porque você vai promover uma sinergia, uma potência muito grande na via da angiotensina. Então, medicamentos que culminam para a mesma via, a gente tem que tomar cuidado se isso gera uma potencialização e um benefício farmacológico ou gera uma toxicidade e um efeito negativo. Tem que estar atento, ok? Então, são fármacos inibidores de recaptação. Professor, e os INSR, que são os de serotonina e noradrenalina? A mesma coisa, porém vão atuar na NET aqui também, que é a proteína de recaptação de noradrenalina. Tá? E vão promover um bloqueio aqui também. Então, são 2 grupos que atuam sobre recaptação de neurotransmissor. O seletivo de serotonina sobre a serotonina e o de serotonina e noradrenalina sobre a serotonina e a noradrenalina.
Só que tem uma pegadinha nos ISRS, que vocês vão anotar para vocês não caírem nessa casquinha de banana. Beleza? Todo mundo vai colocar uma observação aí. O que eu ensinei para vocês na farmacologia sobre farmacodinâmica? Que nem todo fármaco é 100% seletivo, não é isso? Sim ou não? Então essa seletividade é o que? Se eu pego todos os antidepressivos, eu falo assim, quem são os mais seletivos para a serotonina? Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Só que dentro desse grupo, por exemplo, a sertralina, que eu anotei ali, ela age na recaptação de serotonina e dopamina. Se você pegar o Goodman, se você pegar o Midale, vai estar lá assim, ó, a sertralina, por mais que ela entre no grupo dos ISRS, ela atua com menor potência também sobre a recaptação de dopamina. Não é a mesma potência que ela tem na recaptação da serotonina, mas ela tem uma ação sobre a via dopaminérgica, beleza? Então, isso mostra a diferença. Então, é um medicamento que está dentro de um grupo, mas não quer dizer que todos os medicamentos do grupo são iguais, são diferentes. Eles têm algumas diferenças, beleza? Outra situação muito importante, agora não dos ISRS, já dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. A venlafaxina, principalmente, a venlafaxina, ela age na via da serotonina, 5-HT, e na via da noradrenalina. Beleza? A sua ação é mais potente sobre essa via. Tranquilo? Sobre a via da serotonina. Então, a via que ela tem maior potência na recaptação é a via da serotonina. À medida que o Ricardo vai aumentando a dose do paciente, ela começa a ter um aumento também maior sobre a via da noradrenalina. Então, o que a literatura diz? Se você quer buscar o efeito da ação noradrenérgica, você precisa de dose um pouco mais elevada. Porque ela, em doses menores, ela tem efeitos similares aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, isso também é um ponto importante, né? Que principalmente artigos, quando fazem comparações desses fármacos, trazem e na clínica há uma repercussão de tudo isso, beleza? Então, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Oi? Então, em doses baixas ele vai ser... Em doses baixas ele vai ter um efeito parecido, né? Similar aos ISRS. Né? Ele não tem tanta potência sobre a via da noradrenalina, tá? E aí em doses um pouco mais elevadas, exemplo, a venlafaxina normalmente a gente usa acima de 75 mg. Então, às vezes você vai buscar dose um pouco mais elevada. Outra observação importante, anotem aí. Coloquem grandão no caderno. Os antidepressivos só possuem ação ansiolítica a partir da 3ª ou 4ª semana de uso terapêutico. Os antidepressivos só possuem ação ansiolítica a partir da 3ª ou 4ª semana de uso. Ok? Então, o paciente só vai sentir efeitos do medicamento no tratamento da ansiedade depois de 20, 30 dias. Isso é importante? Com certeza. Professor, e se o paciente chegar numa crise lá para mim? Estou lá de Pantanal, o paciente chega com crise, causalmente está com uma crise. O paciente chegou lá em crise, benzodiazepina, escolhe um, estabiliza o paciente. Só que o paciente, eu estabilizei, mas eu vejo que o paciente precisa de um benzodiazepina, presta benzodiazepina para ele, ele clonazepam. 1 miligramas.
Uma vez dia. Você estabiliza ele. Então, prescrevo antidepressivo aqui ou não? Prescreve. Depende, né? Prescreve. Depende. Se você entende que esse paciente Se for uma crise isolada, precisa de um fármaco de suporte, de manutenção, para ele não ter novas crises, para você deixar esse paciente numa manutenção de fármaco, você vai prescrever o antidepressivo. Ele vai deixar ele. Exemplo, fluoxetina, 20 miligramas, uma vez. Beleza. Então, senhor, vai qual o sentido? Se eu tenho um fármaco mais potente, para que eu prescrever isso? O que eu falei sobre esse grupo de medicamento? Faz a dependência. Dependência e tolerância. Eu preciso entrar, estabilizar e tirar. Então, o que eu faço? Imagina que eu vou ter aqui 20, 30 dias de lacuna. Nos 10 primeiros dias, o que eu posso fazer? Eu prescrevo clonazepam gotas. Nos 10 primeiros dias eu deixo uma dose de 1 miligramas. Nos 5 próximos dias eu deixo 0,5 miligramas. E nos últimos 5 dias aqui eu deixo 0,5 miligramas. A partir daqui, tiro o medicamento. Então eu entrei, estabilizei, fiz de mão e tirei. Agora eu entendo que esse fármaco agora, ele precisa cumprir o seu papel ansiolítico. Sempre ele vai fazer? Não, às vezes o paciente pode. Quando ele terminou o desmando dele, o paciente pode ter crise parar novamente. Como o paciente pode ficar estável. Mas a intenção é sempre entender que o benzodiazepínico, a partir de 7 dias de uso, você como médico já está correndo risco do paciente ter tolerância e dependência. 7 dias de uso só. Então é um medicamento crítico. Eu tenho que saber como entrar com ele, né? Eu preciso saber que eu tenho que desmamar ele, tá? E para o paciente sentir mínimos de efeitos em relação à ausência dessa droga, tá? Então é interessante fazer isso. E aí a partir daqui entenda-se que a fluoxetina já está tendo algum efeito ansiolítico. Professor, quais são os colaterais desses antidepressivos? Os antidepressivos, efeitos, muitas vezes, os microceletes de decapitação você não tem muito, não, mas os ADTs, boca seca, tá? Normalmente às vezes os pacientes sentem, tá? Algumas questões relacionadas muitas vezes, tem paciente que tem problemas até gástricos mesmo, de constipação, mas são mínimos, tá? Não são muitos não. No início do tratamento pode dar pensamento suicida? Paroxetina. Paroxetina, né? Paroxetina. A paroxetina, nos 5 primeiros dias, o paciente pode ter pensamento suicida. Aí é muito bom. Esse primeiro aí, qual a quantidade de dias para ele fazer efeito e para não causar dependência, não pode passar de 7. Mas qual o mínimo que talvez eu tomar para fazer efeito de mesmo? A dose dele vai estar muito relacionada à condição clínica do paciente. Eu posso prescrever um clonazepam 0,25 mg, posso prescrever um clonazepam 2 mg, 3, 4 mg. Vai depender do que o meu paciente precisa de fato. Por exemplo, o paciente, a gente está falando de ansiedade, ele vai usar doses menores. A hipnose, não, você precisa de promover uma leve sedação no paciente, você precisa de doses maiores. Então depende muito do que você está buscando, né? O que você busca. Lembrando sempre que você está usando uma droga inibitória, ela pode gerar o que no paciente? Sonolência, identificação de pensamento. Então o paciente tem que saber o medicamento que ele está usando. O cara sobre o uso de benzodiazepínico, ele vai dirigir, vai. Então assim, tem que sempre o paciente estar atento à dose, o quanto está usando, né, ter esses critérios aí relacionados. Agora é um medicamento de ação imediata. Imediato. Esses 7 dias aí é correspondente a qual dosagem? Qualquer dosagem. Qualquer dosagem. Qualquer dosagem. O meu corpo pode sentir a presença depois na hora da retirada, da ausência da droga. Agora, óbvio, né? Óbvio. Quanto maior a dose, mais a probabilidade de gerar dependência e tolerância. Tanto que, ó, vou dar um exemplo para você, aí esse artigo científico. E aí sobre drogas que se assemelham. Os opioides, o que os novos artigos sobre os opioides falam?
Antigamente a gente pensava assim, ó, vou usar o opioide fraco ou de ação moderada para tentar gerar menos dependência e tolerância a opiáceos. Hoje já se sabe, tanto o opioide fraco, moderado, forte, todos causam dependência. Então hoje nem justifica mais, às vezes o médico usar uma proteína, ele pode prescrever logo um opioide mais forte, se ele achar necessário. Porque a dependência e a tolerância está relacionada aos opioides, independente se ele é forte ou fraco. Tá? Aqui também da mesma forma. Mas pode ser mais difícil do mundo. Então assim, não tem mais essa. A literatura ainda fala, mas os artigos já contradizem, porque os estudos demonstram, por exemplo, codeína, tramadol, dextromethorfano, todos podem causar, que são mais fracos, podem causar dependência. Tá? Entenderam aqui, gente? Sim. Tranquilo? Beleza. Antistamínico é usado, professor, para o Sedativo. ansiolítico? Sedativo. Ansiolítico não, mas sedativo sim. Pessoal, aqui só a questão do mecanismo de ação que eu mostrei lá, né? A questão da sinapse, essa imagem é mais tranquila para ver. Né? A questão da recaptação, ali dando o exemplo da fluoxetina, que é o protótipo da classe. Tá? Quando a gente vê hipnóticos, a gente vai falar dos antistamínicos, tá, Marina? A gente vai falar de prometazina, que é o Fenergan, muito usado na psiquiatria para ajudar na sedação de paciente, tá? Porque ela age em receptor H1 no sistema nervoso central, tá bom? Mas lá a gente vai ver que é uma droga antialérgica, mas que tem poder sedativo, beleza? A gente vai ver lá na frente. Então aqui só mostrando o mecanismo de ação, aquilo que eu desenhei para vocês no quadro. O mecanismo não é complexo, gente, é interferir sobre a recaptação. Professor, o que eu estou buscando com essa droga? Aumentar a quantidade de serotonina na fenda sináptica, ponto final. Não tem nada de segredo, nada mirabolante, nada de loucura. Você está fazendo com que o seu paciente tenha mais serotonina na fenda sináptica. O que isso vai proporcionar? Um maior efeito serotoninérgico. Então você potencializa aquilo que a serotonina faz na fenda sináptica, que é gerar um efeito serotoninérgico. Mas o medicamento, ele apenas atua dessa forma, aumentar a quantidade de neurotransmissor na fenda sináptica. E aí demonstra por que não é legal utilizar uma fluoxetina, uma venlafaxina, mas uma mitriptilina. Você potencializa demais isso, você causa uma crise serotoninérgica no paciente. Não é a intenção. Pode falar. É correto falar, tipo, aumenta o número de serotonina na fenda sináptica ou aumenta o tempo de permanência de serotonina na fenda sináptica? Porque no livro eu, na verdade, eu posso utilizar os dois termos. Porque, querendo ou não, você vai fazer as duas situações. Vou te mostrar aqui por quê. Tá? Você vai fazer as duas situações. A gente tem muito bem a pergunta. Ela tem uma lógica. Show de bola, né? O Ricardo está colocando assim, pessoal, ó. Ela falou assim, professor, eu vou ter uma maior quantidade de neurotransmissor na fenda ou eu vou permanecer com que os neurotransmissores fiquem por mais tempo na fenda? As duas coisas. Porque à medida que eu permaneço os neurotransmissores por mais tempo na fenda e ele não é recaptado, eu também aumento a quantidade de neurotransmissor na fenda. Por quê? Novas vesículas estão sendo liberadas. Aquele neurotransmissor que seria recaptado, eu não contaria ele mais aqui na fenda. Então, óbvio, eu vou ter uma quantidade também maior. E essa quantidade, ela aumenta pela permanência. Então, uma coisa não difere da outra. As duas estão interligadas, beleza? Agora, em relação à quantidade aí, cara, para aprimorar a questão da pergunta, qual que é o antidepressivo que aí fica muito mais relacionado à quantidade? Os imagens. Aí eu falo para você que esse eu posso dar uma ênfase maior na quantidade. Porque o trabalho dele não é mais a permanência, e sim a quantidade mesmo. Porque quando esse neurotransmissor é recaptado, que é o grupo que nós vamos falar agora, a mal degrada o neurotransmissor. E aí, como ele não vai ser degradado, ele é revesiculado e ele volta para cá de novo. Então, os imaus, eles trabalham mais com realmente a quantidade. Então, ele aumenta realmente de forma mais significativa. E os demais, eles atuam mais permanecendo na quantidade na fenda, certo? Mas as duas coisas estão diretamente relacionadas. Então, vamos lá, pessoal. Ó, os ADTS, né, que nós colocamos ali também, a amitriptilina,
imipramina e nortriptilina, e os imaus, exemplo a feneuzina, também são antidepressivos, menos utilizados para tratamento de ansiedade e também no tratamento de depressão pelos seus efeitos colaterais. O que a gente tem que pensar? De novo, que a gente estudou lá na farmacologia básica, lá no início da farmacodinâmica. Todo medicamento que normalmente ele tem menos seletividade, ele tem mais efeitos colaterais. Você imagine assim, ó, se eu sei que a depressão e a ansiedade elas estão mais relacionadas com a via serotoninérgica, esse é o meu grande alvo, a via serotoninérgica. Se ela tem alguma correlação com a via noradrenérgica, então também eu vou agir sobre a via. Mas a depressão e a ansiedade está relacionada a todas as monoaminas? Não. Então eu quero deixar todas as monoaminas aumentadas na fenda sináptica? Não. E é isso que os imaus fazem. Ele inibe a degradação de todas as monoaminas. Então todo neurotransmissor derivados das aminas serão aumentadas a sua quantidade na fenda sináptica. Aí o que acontece? O paciente do Guilherme vai ter o benefício do aumento da serotonina, da noradrenalina, mas também vai ter o aumento de dopamina, né, de todas as outras monoaminas envolvidas. Então, isso vai gerar efeitos colaterais desses demais neurotransmissores. O que o excesso de dopamina traz? O que o excesso dos demais neurotransmissores traz? Então, é basicamente isso que a gente precisa pensar. Então, os imaus aumentam todas as monoaminas. Professor, e os tricíclicos? Eles atuam sobre serotonina, noradrenalina e, em menor proporção, dopamina. Os tricíclicos, eles têm várias indicações clínicas, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Ó, nós estamos falando de ansiolíticos. Só que se o Ricardo falar assim, não, eu não vou estudar assim não, eu vou estudar os ADTS separados, eu quero estudar só eles. O Ricardo vai mudar a lógica de estudo, preste bem atenção nisso aqui que é importante. O Ricardo quer estudar uma estrutura. Aí o Ricardo vai fazer assim, ó. Depressão, ansiedade, dor neuropática, profilaxia de enxaqueca, e aí ele vai indo. Isso aqui são o quê? As indicações clínicas. Então eu acho mais interessante fazer o contrário. Você está entendendo? Porque aqui fica um pouco mais complexo a compreensão. Tá? Então os ADTS, eles têm ação ansiolítica. Mas eles são muito utilizados na ansiedade? Não são. Tá? Como eu falei para vocês, os seletivos da recaptação de serotonina são os mais utilizados. Mas eles têm essa ação? Tem. Tá? Então eles podem sim ser utilizados. Mas hoje eles são usados mais em outras condições. Exemplo, depressão maior, fibromialgia, profilaxia de enxaqueca. A gente acaba vendo mais prescrição deles. Compreendido, crianças? Ou não? Está confuso? Eu só não entendi o que você falou dos tricíclicos. Dos tricíclicos? Os tricíclicos, eles atuam na recaptação de serotonina, que é a 5-HT, né, 5-hidroximetanamina. Ele atua na recaptação de noradrenalina e, em menor proporção, tá, na recaptação de dopamina. Tá? Isso aqui em menor proporção. Tá? Então, não pense que é a mesma proporção de recaptação, que é pela unicidade. Mas a gente percebe que não existe uma seletividade. Você está entendendo, Marina? Você pega assim, ó, o que você tem que pensar? Professor, eu prescrevi fluoxetina para o meu paciente. Então a fluoxetina tem um alvo mais específico, tá? Serotonina. Não, professor, eu prescrevi uma venlafaxina. Aí a venlafaxina já faz isso. Está entendendo? Não, professor, eu vou prescrever uma nortriptilina. Aí ela faz serotonina, noradrenalina e menor proporção dopamina. Isso aqui, uma menor proporção. Não, professor, eu acho que o meu paciente precisa de um imal.
Então, pneuzinho. Aí eu já não coloco o neurotransmissor, eu já falo assim, ó, todas as todos os derivados das aminas, vão aumentar tudo. Então eu percebo que esse fármaco ele é mais seletivo, esse fármaco ele é menos seletivo, mas uma proporção é como se fosse uma escala de escala. Esse é menos seletivo que esse e esse é o menos seletivo de todos. E se você perceber, qualquer literatura, qualquer artigo, qualquer material, ele vai falar sempre, ó, ansiedade, esse é a primeira escolha, depois esse tal, depressão do mesmo jeito. Por quê? Porque pensa-se sempre no efeito colateral. Aí vem indicações clínicas muito pontuais. Exemplo, depressão maior. Ah não, eu sou paciente que tem um quadro mais grave, eu tenho depressão maior. Aí realmente eu tenho que buscar um medicamento que se enquadre mais para esse perfil específico do paciente, que seria esse ou esse. Esses dois já não são a primeira escolha para a depressão maior, mas aí é uma questão bem específica. Eu já estou colocando uma situação bem específica. Tá? Mas de forma geral, a gente sempre busca usar aqueles mais seletivos, que tem menos efeitos colaterais para tentar a estabilização como essa. Clarinho, Guilherme? Sim, tranquilo, professor. Para mim, inteligente. Muito bom. Só não filhão de uma prova. Oi? Mais questão de polaridade. Carbonato e lítio, mais questão de polaridade. Benzodiazepínicos. Esse nome, pessoal, vai perseguir a gente. Nós vamos ter sonho ou pesadelo com esse danadinho, né? Anotem aí nosso último tema de hoje. Isso é bom, muito bom. Questão dos benzodiazepínicos. Lembrando o que, pessoal? Voltando o cão arrependido, né? Se eu colocar ali. Não quero ver vocês confusos, hein? Tem gente precisando de nota. Tem gente perambulando pelo vale da sombra da morte. Mal bonito, cara. Eu fiz uma casa nesse vale. Professor do céu, como você fala isso? Não vi minha. Vai me dar esquece. Manda um oi pra mim. Manda um oi. Muita vida. Pessoal, ó, de novo, muita atenção e muita calma. Nós estamos estudando o que, crianças? Ansiolítico, pelo amor de Deus. Ansiolítico. O que nós fizemos? Fizemos aquele gráfico aqui, dos antidepressivos. Antidepressivos, Maravilha. Agora o que nós vamos fazer? Benzodiazepínicos. Certo? Então, grupo. Só que esse grupo não tem subgrupo, só tem medicamentos dentro dele. Então não vai ter hidrosseletiva, Olha lá, chega. Chega e fica uma mãozinha, né? Meu Deus, que a minha aula faz na vida das pessoas. Então vamos lá, ó. Clonazepam. Tomar benzodiazepina. Bom demais. Diazepam. Você está entendendo? Alprazolam. Bromazepam. É usando. Todos os pães da vida. Só que o que a gente vai perceber? O que nós iremos perceber? O que nós iremos perceber nesse processo? Vamos lá, ó. Passar aqui algumas imagens. Tá vendo essas crianças aí dessas caixinhas? Cada um deles tem uma indicação clínica mais específica. Exemplo, diazepam a gente usa mais como anticonvulsivante. Midazolam a gente usa mais como pré-anestésico. Clonazepam pode ser utilizado em diversas situações, crise de ausência, ansiedade. Então são fármacos que ele tem características peculiares. Exemplo, acho que deve ter o lorazepam por aqui em algum canto. O lorazepam é bastante utilizado como hipnótico, o alprazolam também. Então são fármacos que eles possuem ações e indicações mais específicas. Mas todos são o que, gente? Benzodiazepínicos, professor. Todos são benzodiazepínicos. Beleza? Todos são benzodiazepínicos. Todos têm o mesmo mecanismo de ação. Então, por isso, eu preciso, que vocês anotem o mecanismo de ação, claro. Porque lá no livro,
o livro nem sempre traz um mecanismo bonitinho, ele deixa algumas controvérsias. Então vamos fazer uma mediação da forma que o professor Rogério quer. Coloca lá no caderno assim, ó, mecanismo de ação dos benzodiazepínicos. E aí nós vamos redigir isso aí agora. Pode tirar. Uma traz eles como reversível e outra eles não explica se é reversível ou não. Ele tem assim, na verdade, dos imaus, se a gente vai aprofundar o estudo sobre eles, a gente fala dos imaus seletivos e os imaus de ligação reversível não enzima. Tem essas duas situações. Existem os inibidores de mal A, existem os inibidores de mal B e existem os inibidores de mal de forma geral. Esse é o mal de forma geral. Tá? E a fedeusina, ela tem uma ação, normalmente, que é uma ação competitiva sobre essas enzimas, certo? E aí, em relação a eles, mesmo na depressão, a gente não vai aprofundar tanto não, cara. Por quê? Porque são medicamentos menos utilizados. Você vai ver que a gente vai dar prioridade para falar os demais, mesmo que são aqueles que a gente mais usa. Tá? Mas o que você olhou é isso mesmo. Tem aqueles que são mais seletivos, né? Ou de mal A ou de mal B, e tem aqueles que têm ligação reversível e irreversível. Tá? Lembrando sempre que a MAL é uma enzima que degrada a monoamina. Só falando desse último. Essa dúvida que levava no guideline, ele pode ser o mal, o reversível ele pode ser da conta. Isso é um tratador de ansiedade social. Você considera isso? Totalmente. Na clínica, zero. Dificilmente a gente utiliza, tá? Eu vou te dar um fato. O professor Rogério, 5 anos na drogaria, eu nunca vendi um mal na minha vida. Então, assim, é aquilo que eu falo para vocês, gente, a teoria e a prática, infelizmente ou infelizmente, é uma vez muito grande. Eu nunca vendi uma fedeusina na minha vida. Eu coloco nas minhas aulas, continuo porque os materiais trazem pra gente. Mas nunca vendi. É a mesma coisa falar lá, não falei para vocês, da famotidina, eu nunca vendi uma famotidina, nunca vi médico prescrever uma famotidina. Mas é um medicamento que está lá e a literatura traz, que é importante e tal, que tem boa vitamina C e outro. Então, assim, tem coisas que às vezes a gente vê, mas a gente acaba não utilizando tanto. Ah, hoje, realmente, quando o médico precisa, não, eu preciso de um fármaco maior potente, acaba utilizando os APPS. Eles conseguem trazer uma resposta satisfatória, né? Se eu quero uma minha vida maior potência, ainda agora não utilizo. Medicamento bem interessante. Vai conhecer a metilina, beleza? Anotaram o mecanismo? Então vamos lá, ó. Os benzodiazepínicos. Vocês estão muito ansiosos. Os benzodiazepínicos são agonistas. Essa próxima palavra que eu vou colocar aí, vocês vão colocar em outra cor. Vocês vão colocar grandão. Vermelho. Isso, vermelho. Não, vermelho é uma cor que não é muito legal. Vermelho, colocar verde. Verde ou azul ou amarelo. Verde, amarelo, azul. Entendi. Brincadeira. Só pra dar uma animada. Então vamos lá, pessoal. Os benzodiazepínicos são agonistas alostéricos. Esse termo alostérico diz muita coisa. Eu vou explicar. São agonistas alostéricos do receptor GABA. Beleza? GABA 1. GABA. GABA, um azinho na frente. Aqui, ó. Você coloca GABA. E um arte de. É um alto. E aí você coloca um arte pequenininho. GABA. Então, os benzodiazepínicos são agonistas, hein? Agonistas alostéricos do GABA. O exato vai lá. Eles aumentam a afinidade do GABA. Eles aumentam a afinidade do GABA pelo seu sítio de ligação. Bom, Só dá para não vai dar. coisa. Esse último é
sempre vai ser Gabá. A gente já colocou ali no receptor Gabá. Então eles aumentam a afinidade do GABA pelo seu sítio de ligação. Onde é o sítio de ligação? No receptor Gabá, né? Será agonista. Bom, essa ação gera um maior fluxo de cloreto aí coloca entre parênteses neurônio pós-sináptico, fecha parênteses, gerando uma hiperpolarização. Vírgula. Esse mecanismo diminui a capacidade do neurônio pós-sináptico propagar um potencial de ação. Esse mecanismo diminui a capacidade do neurônio pós-sináptico propagar um potencial de ação. Só repetir o que eu estava falando. Então, recapitulando. Então, o que a gente entende de tudo isso que o professor falou? O que os benzodiazepínicos fazem? Eles não se ligam ao canal iônico, né, esse receptor GABA, por si só gerando uma modulação e permitindo a entrada de cloreto. Eles são GABA dependentes. O GABA, ele liga e faz o seu efeito fisiológico. Quando o medicamento se liga, ele depende o quê? Que o GABA se liga também. Então, na verdade, o medicamento se acopla para favorecer a ligação do GABA. Então, é como se o medicamento se ligasse, muda-se a conformação do receptor e favorece a ligação do fármaco, entendeu? O fármaco, favorece a ligação do neurotransmissor no seu sítio. Professor, por que isso é importante? Porque isso diferencia os benzodiazepínicos de outras classes, né? Olá, tudo bem? Sim, senhora, fique à vontade. Tudo bem, pessoal? Que é o Terceiro. Pessoal, bom dia, todo mundo já me conhece agora, né? Pessoal, primeiro parabenizar todo mundo aí pela vitória, né, da atlética de vocês. Eu acho que é um ganho de todos os alunos, né? Tanto aqueles que participaram como atletas, mas também aqueles que foram torcer. E o esporte é muito importante, não só para mantermos bens, né, e saudáveis mentalmente, fisicamente, mas também para interagir com vocês, trabalhar em equipe, desenvolver várias habilidades, né? E está todo mundo de parabéns, foram e voltaram tudo em paz, sem confusão, sem problema, nem saíram na Globo, né, com coisas feias, então já está ótimo, né? E aí assim, a gente sabe que tem muito aí, né, acaba que todo mundo acaba fazendo muita festa, bebedeira, mas desde que esteja tudo sob controle, está ótimo, né? Então, parabéns. E espero que o ano que vem vocês possam aí mais uma estrelinha, né, dentro da atlética. E eu falei que eu vou entrar nessa atlética também para competir. Vou treinar aí basquete, natação, algumas coisas aí com vocês. Pessoal, segunda coisa, né, só para dar um feedback para vocês em relação ao processo da coordenação. Nós tivemos algumas reuniões já com o quarto ano, onde nós estamos ouvindo as demandas de vocês, né? Então, assim, vamos ouvir agora cada professor, a gente vai chamar um por um individualmente, mas a gente também precisa ouvir vocês, né? Então, assim, eu gostaria que vocês se organizassem, se vocês acham melhor passar as demandas para o líder e o líder passar, se vocês preferem
uma meia horinha com vocês. A gente está mudando algumas coisas, a partir de agora, desse semestre já, mais para o final do semestre, vocês vão ter uma forma de avaliar o sistema, tanto o professor quanto o coordenador, como coordenação, como instituição. Isso é muito importante para que a gente possa identificar o que a gente precisa melhorar, né? E aí nós também vamos avaliar vocês, então a gente vai fazer esse feedback, né? Porém, eu gostaria de algo um pouco mais urgente, porque nós identificamos que tem algumas problemáticas que precisam ser arrumadas ainda antes da próxima semana de provas. Então, assim, a gente tem problemas com alunos, mas nós também temos problemas com docentes, e isso precisa se resolver. A gente não pode cobrar de vocês se o nosso núcleo docente também não estiver dentro das normas. Então, assim, professor que não cancela a questão que ele errou, isso está errado, a gente precisa identificar. O professor que não está dando devolutiva, a devolutiva vem depois da prova de recuperação. Isso não existe, é um direito do aluno ver a prova, ver o que ele errou, contextualizar. Então, assim, isso aí não é uma coisa que a gente está fazendo para ninguém dedurar o professor, né? A gente tem que entender que o processo maturacional é de todos nós, inclusive do docente. Se o docente errou na prova, ele tem que aceitar que ele errou e cancelar a questão, por exemplo. Então, assim, são coisas que a gente vai precisar trabalhar, né, um viés, sem que isso fique parecendo que está jogando aluno contra professor. Então, falas que a gente tem ouvido de alguns alunos que têm se preocupado muito. Então, o professor falando em sala de aula, eu não vou dar tal conteúdo porque agora tem semana de prova. Isso não existe. Isso é um problema do docente, não é do aluno. O docente que tem que se organizar com a nova semana, com os conteúdos, e o conteúdo tem que ser cumprido. Agora, se o docente vai arrumar outras estratégias, isso aí é nós como docente. Então, assim, pessoal, a gente está pedindo muito a colaboração de vocês, né? A gente quer melhorar o curso, eu tenho nos laboratórios, a gente está identificando, né? Bonecos quebrados, bonecos já sucateados, são coisas que é lógico que a gente não vai conseguir mudar tudo da noite para o dia, mas que a gente precisa começar esse processo de mudança, né? E aí a gente precisa ter a demanda, e tem muito uma política, mas se a gente falar, nós vamos sofrer represália, porque o professor vai piorar a prova. Isso não pode existir, gente. E se a gente identificar que tem um docente com esse perfil, por melhor que ele seja, infelizmente ele vai ter que ser desligado da instituição, tá? Então, assim, isso não existe. Quem detém sabedoria não pode ter esse tipo de comportamento para com o aluno. Eu acho justo, né? E eu sou uma docente chata nesse aspecto, eu sou docente há 20 anos, eu sei que a gente tem que cobrar, a gente não tem que facilitar, mas a gente também não pode ser injusto, né? E sair cometendo determinadas atrocidades. Então, assim, a gente está percebendo e a gente está preocupado com algumas coisas. Uma coisa que eu já vou avisar aqui para vocês se prepararem: não vai ter mais turmas especiais. Ou seja, então, assim, isso já é batido no martelo, tá, pessoal? Então, o que a gente está orientando? Não deixem para procurar ajuda quando está na M3, quando não tem mais jeito de recuperar a nota de vocês. Alguns alunos têm me procurado na coordenação. Do que é a orientação? Foi mal na M1, já corre, procura a coordenação, procura o professor, Você tem que identificar onde está o seu erro. Se é o seu erro na hora de estudar, se é o seu erro no tempo de estudar, se não está sabendo estudar. Então, assim, não adianta lá na M3 o aluno entrar em desespero. Então, assim, vocês vão para o quarto ano é uma situação que a gente está tentando resolver vários pepininos já para melhorar para vocês, já pegarem um quarto ano melhor, né, mais estruturado. Mas também a gente sabe que vocês têm que transpor aí algumas áreas. Eu sei que está tendo algumas coisas que estão me preocupando, por exemplo, semiologia, né? Eu sei que tem áreas que vocês não estão tendo práticas adequadas. Gente, se vocês não reclamarem isso, a gente não vai saber. E aí a gente não vai melhorar. A gente quer reclamar durante o ano, só que infelizmente esse ano só chegou agora. Não, mas assim, o que for possível da gente reparar, né? Não, assim, agora mesmo eu estou aqui resolvendo um problema da professora de semiologia salarial, enfim, tem muita coisa. Às vezes a gente não vai conseguir resolver
é tudo de uma vez. Mas o que tiver ao nosso alcance ainda dentro desse semestre para a gente fazer isso, a gente vai fazer. Dentro dessa reunião que vocês podem fazer entre vocês ou comigo, é uma coisa que eu quero que vocês amadureçam, porque existe um pedido de alguns alunos para a gente fazer ao término do semestre um simuladão geral, onde o aluno teria a oportunidade, daqueles que fizerem esse simuladão, e adquirir um X de média, né, de pontuação, esse ponto ser acoplado à média, como um ponto plus, assim, digamos assim, né? Amadureçam essa ideia, né, porque isso aí é algo que a gente precisa, quanto coordenação, se organizar, porque é uma coisa que envolve todo o curso, então, rodar a prova, organizar professores para olhar a prova, enfim. Eu tenho essa experiência desse modelo da São Lucas, que lá existe esse modelo, né? Então talvez vocês podem conversar com colegas que também já estão lá e ver como isso funciona para o aluno, né? Se é benéfico, se vale a pena. Mas é também uma forma de avaliar como você adquiriu o conhecimento que você adquiriu naquele semestre, tá? Naquele ano, né? No caso de vocês aqui, tá bom? Então, gente, por favor, não tomar tempo do professor. Eu queria falar como líder, porque acho que quase toda a reclamação é em base de radiologia, que a gente já está correndo atrás desde... Professora, a senhora prefere que eu saia? Porque eu acho que eles talvez eles fiquem aqui. Aí, professor, agora você saiu, não vai falar mal do senhor agora. Só a quarta geração. Não, ele foi claro. Foi o Everton que falou. A ansiedade, É isso, é a quarta geração. Radiologia, e assim, antes de começar as provas de N1, já teve reclamação, a gente já foi atrás para tentar resolver. Qual é a queixa da radiologia? Nossa, eu acho que tem vindo para todas as aulas. Porque tem gente que nem vem para aula e quer falar as coisas. Mas tá, então... Mas ele dá aula? A principal... Mesmo assim, mas quando ele dá aula, tem gente que Peraí. Desculpa, mas tem aula que eu realmente não venho, porque eu venho, aí chega aqui, a gente é praticamente humilhado, porque ele fala, pra você ter estudado isso, em vez de ele explicar alguma coisa. Mas são civilizados, então, nas aulas é bem difícil, assim, as aulas deles eu acho bem incompletas. A gente vai tirar dúvida, ele é bem ignorante pra gente, ele realmente distrata da gente, ele deixa a gente constrangido, ele deixa a gente numa posição de não querer perguntar, de vir pra aula com dúvida, continuar com dúvida, não se falar com a aula dele, e olha lá as aulas dele, porque assim, as aulas dele são bem rápidas. Ele vive de fazer analogia de idiota, tipo de alface, comparar